Depois de tanta porcaria nessa temporada, que no máximo teve 2 cenas boas ali, inclusive uma das cenas tá aqui nesse último episódio. Vem aquele episódio que mostra pra gente os personagens que nós queremos ver. Saitama, King, Silver Fang, Tatsumaki. E aquelas ceninhas rápidas ali daqueles personagens que pelo menos eu tô cagando e andando. O episódio saiu no ano passado, que não é tão distante assim, né? Só acabei não fazendo o review e trouxe agora porque eu fiz todo o review de todo o One Punch Man. Inclusive tá aqui no card, toda a playlist que vocês quiserem assistir. E no final do vídeo sempre tem aqueles... Nem sei o nome disso aqui, tá? Mas fica aqui os quadradinhos com os episódios, beleza? Da temporada inteira, apenas esse episódio foi o que me alegrou um pouquinho, e foi no final do episódio. Vou pedir o like, comentar, se inscrever, sininho. Vou falar do episódio 12 de One Punch Man, terceira temporada. Como eu disse, finalmente aparecendo o King do Silver Fang, que estavam meio perdidos aqui no rolê, né? Mas apareceram, não lutaram, tá? Teve uma coisinha ali do King, mas não teve luta nenhuma. Mas pelo menos apareceram, né? Eu prefiro que seja o episódio todo deles andando do que uma luta do... qualquer um daqueles aleatórios da classe S, né? Como eu disse, rapidamente aparece aquelas lutinhas daquele cara gordão e desse cara que usa o haki do armamento. Lutando com o oponentezinho ali e acabou. Basicamente o que eu queria que fosse total essa temporada. Apenas isso, já que a animação tava ruim. Fizesse só isso e o resto do episódio todo só dos caras. Hora do Saitama. Eu sei que muita gente falou que o episódio, né, teve uma evoluçãozinha aqui de qualidade de episódio. Sinceramente, eu não achei isso, dessa forma que a galera tá falando. É como se tivesse saído da água pra água com gás. Tá ligado? Tipo, não é que saiu da água pro vinho. Não tem nenhuma mudança assim drástica que, oh meu Deus. Inclusive eu vi até um vídeo de um cara, ele falando que o episódio tava meio que perfeito, tá ligado? Tipo, os outros estavam ruins e esse tá bom. Não. Se colocasse esses episódios na primeira temporada de One Punch Man, a gente ia assistir e falar assim, que merda. Tá ligado? Então, tipo, só pra vocês entenderem. Saitama mata os monstros aqui e ali, enfrenta aquele Totó. E aí tem uma coisa que eu fiquei sem entender. Primeiro vem a luz e depois vem a rajada do Totó. Realmente eu fiquei sem entender qual foi a lógica aqui da parada. Foi um erro de continuação ou realmente só os caras que erraram na quantidade de luz que era pra vir primeiro, já que o Totó ia soltar a luz? Até porque eu acho que não, que o Totó tava com a boca fechada, ele abre a boca e depois a luz. Então, tipo, só foi realmente bizarro, tá ligado? Só um erro de continuação e sendo que teve esses erros em outros momentos também de luz e tal. Não sei qual é o momento, não sei qual é o problema aqui. Não sei se um animador faz uma coisa, outro animador faz outra, depois eles se pegam junto. Aí Saitama acaba derrotando ele com soco, mas não chega a matar. O gato que tá refletindo o Puri Puri Prison, né? Acaba indo atacar o Saitama, mas depois ele sai correndo com ele. Eu não sei se vocês verem minha boca inchada do nada aqui. Completamente do nada a boca inchando, mas beleza. Tatsumaki aparece pra afetar aquele zoião. Ele então ataca com Shibaku Tensei. E a Tatsumaki consegue sair facilmente. Ou seja, Tatsumaki mais forte que pé. Ela consegue atacar ele facilmente, ele acaba abrindo todos os olhos dele lá e ele acaba criando uma pressão em cima dela que é 300 vezes maior do que a gravidade. E ela fica tranquilaça, ou seja, Tatsumaki mais forte que Vegeta. Ela acaba destroçando ele e ele acaba chamando o Rei Orochi, mas ele não aparece. Isso porque o Rei Orochi está lutando contra o Saitama, ou seja, eu não faço a menor ideia de como terminou a luta com o Garou. Não fala assim, ele aparece até aqui no final, mas não viu o desenrolar aqui da luta, tá? Ele ataca o Saitama, que acaba segurando facilmente. Depois ele ataca com a rajada de energia, que o Saitama acaba desviando. Ele até fala que a capa dele queimou. Eu falei, pô, eu gostaria que ele tancasse o ataque, mas ia queimar toda a roupa dele e ia ficar ruim. Totó então aparece, o Rei Orochi manda ele atacar o Saitama, só que o Totó acaba vendo o Saitama e sai fora com ele, lógico. Eu achei até legalzinho essa parte aqui, eu gostaria até que, não sei se isso acontece no mangá, mas que o Saitama pegasse o Totó e usasse ele de cachorro, de pet mesmo, tá ligado? Ia ser engraçado, mas não sei se acontece isso. Aí o Orochi começa a se transformar. Mano, eu não entendi a escolha aqui da animação pra poder ter a transformação. O cara tá de uma forma e corta ele tá de outra. Não tem uma progressão da transformação. É como se fosse o Goku de cabelo preto e aí ele vai, corta a cena e ele já tá de cabelo amarelo. Na primeira transformação do cara, vamos botar assim. Não na proporção, né? Mas tipo assim, não faz muito sentido, não tem uma parada acontecendo e tal, e ele transforma. Não, é só tipo, tá aqui, tá aqui. Tanto que eu fiquei bugado, falei, peraí, calma. Eu pausei, voltei pra poder entender a parada e falei, ah tá, agora entendi. Porra, velho. Assim como o Saitama, eu também não prestei atenção no que o Orochi estava falando. Fala pra caramba, caguei, andei, velho, na moral. E sabe o que é o sacana?
os animes têm essa parada, né? Não tô dizendo que é só aqui em One Punch Man que acontece isso. Vários animes têm esse momento que o vilão acaba falando para um cacete. E é uma coisa básica dos animes. Só que como a obra tá tão ruim, coisas básicas acabam se tornando cansativos, tá ligado? Então, tipo assim, o cara foi falando, eu nem prestei, literalmente, eu não prestei atenção. É como o Saitama respondeu lá, blá, 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 blá. É tipo isso. Eu não... Velho, não liguei total, velho. Quando o Saitama ia lutando contra o Orochi, colocaram umas músicas, né, pra poder dar aquela animação. Só que como a animação em si estava ruim, né, o desenho em si estava ruim, acaba que você não entra na parada, você não entra no rolê e começa a curtir também e tal, se arrepiar, aquela parada. Não acontece, você tipo, tá, velho, coloca aí pra poder ver se anima a gente. Mas você não sente porra nenhuma. Aí a princípio eu tava começando a acreditar que esses caras só sabem fazer rajada de energia, né? Porque até aquela luta contra o Pivete Kid Hyper e aquele maluco lá, da Fênix, ele tem a zona de rajada de energia que é bonitinha a animação. Então eu tava acreditando que os caras sabem fazer somente rajada de energia. Só que não. Mesmo que em alguns momentos as imagens sejam realmente paradas, existe pelo menos uma fluidez de vez em quando aqui que você percebe, tá ligado? E tal, você vai curtindo, você... Mano, não é animação perfeita. Mas custava a animação ser dessa forma, tá ligado? Tipo, como foi o soco do Saitama. O soco final do Saitama foi a melhor coisa de todos os episódios. Foi a melhor animação de todos os episódios. E que, beleza, tem que ser sim dessa forma, né? O golpe final tem que ser muito melhor desenhado e tal. Mas não, tipo assim, tudo cagado e depois ficar bonzinho. Bonzinho, não é perfeito. Bonzinho. Vou até ser legal. Talvez, se isso tivesse acontecido, como eu falei, na primeira temporada, passasse total abatido mesmo. Tipo, você assistir não ia perceber. Mas como a animação tava ruim e acontece isso, você ainda fica meio preso àquela animação ruim. Então, seria bom pegar alguém que não assistiu na lenda, botar só esse episódio e depois botar pra assistir toda a temporada pra ver se vai acontecer a mesma coisa. Então, basicamente, o dinheiro todo que era pra fazer da obra, lançaram aqui somente nesse último soco do Saitama. Mano, ficou bonito, ficou como eu falei. Só que é isso, é o último soco e acabou, não tem mais nada. Então, tipo, é um pós-crédito da Marvel, dando animação pra gente, tipo, meu Deus, apareceu fulano de tal. E aí você fica animado e a obra toda ruim, o filme toda ruim, a série toda ruim, é isso? Dessa forma fica péssimo, tá ligado? Você não fica animado pra poder assistir a quarta temporada de One Piece. Eu mesmo não tô animado, eu provavelmente vou fazer o vídeo, mas não tô nem um pouco animado e é bem capaz de fazer o mangá e depois fazer o anime se eu fizer um anime. Talvez só se tiver animação ruim eu volto a fazer, porque se não for assim também talvez nem faça. Tem uma cena de uma piscada do Garou aqui, só pra mostrar ele assim mais ou menos. Eu achei que... É porque eu já tomei um spoilerzinho de como o Garou fica, né? Só que ainda eu só vi a imagem rápida e pulei, porque eu não posso dar mais spoiler. Então tem alguma coisa salva aqui e ainda não tava da forma que eu vi. Então eu acredito que vai ter mais coisas pra acontecer pro Garou ficar muito roubado. Depois disso aparece o King, que ele se separou da equipe do Silverfang, né? Já que ele acredita que ele é muito poderoso, ele poderia fazer o caminho dele sozinho. Ele acaba encontrando até um pivete no meio do caminho, só que depois esse pivete acaba se demonstrando que é um monstro. Só que ele acaba escutando a batida do coração do King, ele fica com medo e acaba morrendo, pelo que eu entendi. É uma parte engraçada que eu gostei também. A terceira temporada de One Punch Man é nada mais nada menos que aquela imagem do cavalo, né? Que é tipo o cavalo desenhado de um traço, mais ou menos, e o cavalo de fogo. Só que no caso aqui toda a temporada é somente o desenho traço e nos 5 minutos finais é o desenho mediano, porque o Ninho de Fogo não foi perfeito ao final. Pelo que eu vi, só teremos agora One Punch Man em 2027. Pra mim, deixar até pra 2045, se isso for significar animação boa. Espero que esse tempo todo de anime, né, um ano, eu acho que, não sei se pra anime também, não sei se é muito... Eu falo que o Boku no Hero é de ano em ano que lançava, né? Não sei se significa que a animação vai vir boa ou não, ou se isso é tempo suficiente pra fazer a animação, né? One Piece tá fazendo isso também, então acredito que talvez dê uma melhorada. Ou então vende logo o One Punch Man pra outra empresa pra eles fazerem uma animação melhor. Até porque, velho, é um anime bom, velho. É um anime que todo mundo gosta, faz sucesso. E tipo, eu não entendo essas paradas, tá ligado? Pega um anime que todo mundo gosta e faz merda. Não consigo entender. Como eu disse, em breve terá mangá aqui de One Punch Man, né? Eu tenho dificuldade de entender mangá, então por isso que eu não trago tanto aqui. Eu trago mais One Piece, porque é o anime que eu gosto pra cacete, entendo muito da obra. Muito, parece que eu sou profissional do One Piece. Mas eu curto pra caramba, e Boruto, de Naruto também, Dragon Ball quando lançar, então tem alguns que dá pra eu ler e entender, mas a maioria eu leio e não entendo nada, então por isso que eu não trago tanto mangá aqui. Mas talvez de One Punch Man eu acabo trazendo pra poder ver se dá um gás pra esses episódios ruins que lançaram. Então fique de olho aqui no canal e é nóis, um beijo!